dessa grande família e que é bem menos glamurosa: o perigo da extinção. O comércio de aves e animais silvestres é proibido no Brasil. Ainda assim, o tráfico de psitacídeos movimenta 10 bilhões de dólares e 800 mil aves por ano. Elas são roubadas do ninho quando pequenininhas e tratadas pelo homem, até que crescem e podem ser vendidas. As aves apreendidas pela polícia florestal são entregues a um zoológico. Quando são acostumadas ao tratamento dado pelos homens desde filhotes, fica muito difícil voltar a viver soltas. Os zoológicos vivem lotados dessas aves, enquanto na natureza mais raras. E não é só o comércio ilegal que ameaça as espécies. O desmatamento é um dos fatores muito importantes, porque diminui a disponibilidade de alimento e o tipo das árvores que os psitacídeos utilizam para fazer seus ninhos. Eles são muito específicos. E cada espécie escolhe umas 2 ou 3 espécies de árvores que são essenciais para que eles possam fazer seu ninho. A professora Anita Weintal, do Instituto de Biociências da USP, coordena há 2 anos o trabalho da bióloga Cristina Miak. A pesquisa usa técnicas modernas de biologia molecular para tentar salvar o trabalho do DNA, a molécula responsável pela transmissão do Covid. O DNA se localiza dentro das células de todos os e precisa ser isolado para poder ser estudado nessa pesquisa. A gente utiliza uma técnica, né, que você consegue identificar ele individualmente, né, como se fosse uma impressão digital. Você também consegue determinar a paternidade desse bicho, desse animal. E uma outra coisa é você conseguir aconselhar os cruzamentos menos consanguíneos, ou seja, aqueles cruzamentos que não sejam entre parentes. Para conseguir isolar o DNA dos psitacídeos, as pesquisadoras contaram com a ajuda do Nelson Cavell, um apaixonado por aves que tem em sua casa um dos mais importantes criadouros do mundo. O sangue é coletado aqui, no viveiro da casa do Nelson, e depois levado para o laboratório. As células do sangue precisam ser quebradas para que o DNA possa ser isolado. Cristina junta ao sangue das aves um combinado de substâncias químicas que digerem as proteínas. Depois, o produto é colocado em um gel e submetido a uma corrente elétrica, que separa o DNA em fragmentos. Este bloco de gel é exposto a uma chapa de raios-x, para que seja feita uma imagem do processo. A chapa é revelada como uma fotografia. Cada uma das fileiras representa um animal, e as pesquisadoras descobrem características importantes através deste código de barras. Pela identificação individual, a gente quer ajudar, por exemplo, um controle desses animais que estão em cativeiro. Uma outra coisa é, pela paternidade, você conseguir distinguir aqueles criadouros onde realmente tem nascido filhotes, daqueles que simplesmente usam o criadouro como uma fachada para comércio ilegal. A determinação do sexo é uma aplicação imediata para os criadouros, né, para você conseguir distinguir os casais. E pelo aconselhamento dos cruzamentos menos consanguíneos é você tentar manter a variabilidade genética dessa população cativa o mais próximo possível da população selvagem. Muito pouca coisa tem sido feita com técnicas modernas em animais silvestres. Nós temos uma fauna e flora muito extensa que precisa ser estudada. Os pesquisadores estrangeiros estão sempre de olho nos nossos animais, nas nossas plantas, vindo aqui em excursões, pegando material. Então nós sentimos que é mais do que o momento de começarmos a fazer nós mesmos esse tipo de trabalho. Essa pesquisa é uma arma importante na luta contra a extinção desses animais. Os cientistas, junto com os criadores, têm muito trabalho pela frente. A extinção dos animais na natureza às vezes é incontrolável. Por sorte, ainda há pessoas que se dedicam a criar essas aves. E cientistas que se dedicam a criar métodos. Seus sentimentos, emoções no seu trabalho. Já o cientista não, ele está meio preso, ele tem suas filosofias, suas intuições, entendeu? Mas ele está preso a certas evidências e fatos reais, entendeu?
da vida, entendeu? E do trabalho que ele esteja fazendo. O artista tem muito mais emoção envolvida do que o cientista. O cientista vai explicar tal fato de uma maneira mais racional, entendeu? Que ele possa, de alguma maneira, provar o que ele está fazendo, o porquê dele está fazendo. O artista é a pessoa que trabalha sem regra definida. Ele procura satisfazer o público sem procurar. Cientista de um lado, cientista do outro. Será que eles são mesmo tão diferentes? A Universidade Federal do Rio de Janeiro se preocupa em questionar a diferença. O objetivo é mostrar que a ciência também trabalha com emoção e, desta maneira, atrair mais jovens para a carreira científica. Uma tarefa fundamental num país como o nosso, que precisa de muito mais do que os seus... Cientista, jovens que acabam entrando na universidade, é que uma pessoa absolutamente lógica, metódica, crítica, sem espaço nenhum para subjetividade ou nenhuma preocupação com o universo. Na realidade, seria uma espécie de mini-computador, um cientista. Para compreender como o universitário de primeiro ano vê o cientista, o professor Leopoldo entrevistou 244 alunos. Ele perguntou a eles o que é pensar cientificamente. Pensar cientificamente é você tentar analisar o que você consegue descobrir, sem levar em conta a parte emocional, que possa influenciar, é você pensar, talvez exatamente assim, racionalmente, calculando tudo. Pensar cientificamente, para mim, eu acredito que esteja muito relacionado com a prática, com experiências, coisas mais relacionadas assim a uma coisa que a gente possa entender realmente, não só na teoria, mas também uma coisa que você consiga aplicar assim, na vida, no dia a dia. Primeiro ele tem que pensar nos objetivos que ele pretende alcançar e também em todos os obstáculos que ele vai ter pela frente. Então você tem que pensar não só na forma de chegar ao que você quer, mas também em tudo que pode impedir com que você atinja o objetivo que você pretende. Algumas frases, a maior parte das frases, tem uma ou duas palavras-chave que ditam o teor do resto da frase. Palavras-chave como, por exemplo, método científico, experimentar, testar, lógica, razão, crítica, uma palavra muito utilizada, utilidade. Portanto, lógica, razão, crítica, coisas que são mais mecanicísticas, que não envolvem emoções, são as palavras que caracterizam o discurso dos estudantes, que entram tanto na escola de medicina, que fazem curso de ciência, assim como meninos de escola de belas artes. Pesquisadores experientes também responderam a mesma pergunta. O resultado da maior maturidade é a visão mais próxima da realidade do cientista. Eles sabem que o seu trabalho precisa de sensibilidade e intuição. Ela faz, eu tenho a impressão que a intuição é um processo do pensamento científico, quer dizer, ele vem em uma série de informações, uma série de interesses, da própria paixão que o pesquisador tem pela sua pesquisa, enfim, é um processo que realmente resulta de uma conjunção de fatores, inclusive fatores culturais, acredito eu, possam interferir nesse processo intuitivo. Foi a somatória de os neurônios do cérebro. Ele tem contato com a dopamina, uma substância química que atua na transmissão dos estímulos nervosos no cérebro. O professor teve uma ideia nova: isolar a dopamina e colocá-la em contato com neurônios em laboratório. Com essa abordagem, é que essas substâncias, quando adicionadas, uma parada do crescimento dos prolongamentos dos neurônios, axônios, basicamente os axônios. E depois um processo de retração, quer dizer, uma alteração morfológica muito nítida, muito intensa, né, em resposta à ação desses neurotransmissores. Para identificar a reação dos neurônios às substâncias neurotransmissoras, o professor usa a tela de TV. Foi a partir da observação de imagens como esta que o professor Fernando deu o maior salto da pesquisa, o momento em que a intuição dele apontou para o lado certo. Professor, como foi esse momento?
Olha, esse momento foi quando eu realmente decidi aplicar essa substância sobre esses neurônios, né? E nesse momento eu poderia ter optado por várias abordagens experimentais. E por uma razão que a gente desconhece, talvez por um processo intuitivo, né? Nós optamos por fazer esse tipo de experimentação. No Instituto do Coração, em São Paulo, outro exemplo do papel da intuição na ciência. O professor Jorge Calil estuda a febre reumática. A doença surge com uma simples dor de garganta, mas muitas vezes atinge o coração. O desafio do professor era descobrir por que isto acontece. Na verdade, nós não sabemos muito bem como que uma bactéria que está alojada na garganta pode desencadear uma doença no coração e uma doença tão grave. Faríamos o que era? Procurar se a bactéria de alguma forma invadiu a garganta, chegou no coração causando a doença. E nós não encontramos a bactéria lá. Na verdade, quando nós olhamos no coração, o que nós vemos? Nós vemos que existe uma infiltração no coração por células que normalmente estão circulando no sangue, que são os leucócitos, ou mais especificamente os linfócitos, as células brancas de defesa do organismo. Os linfócitos são um tipo de glóbulo branco, células que no sangue combatem infecções. A questão agora, compreender por que as células de defesa estavam no coração, se a infecção acontecia na garganta. Nós tínhamos como hipótese de trabalho que o linfócito, aquele agente de defesa, ao querer defender o organismo contra o estreptococo que estava lá longe na garganta, ele de alguma forma, ele enganou o seu alvo e começou a atacar o seu coração. E o nosso objetivo de trabalho, então, era encontrar estruturas no coração que fossem, a nível molecular, semelhantes à bactéria e que fizessem com que o sistema imunológico pudesse fazer essa confusão. A hipótese do professor Jorge estava correta. Existia uma confusão no sistema de defesa. A bactéria da garganta tem proteínas na sua superfície. Determinadas características da proteína da bactéria eram iguais à de outra proteína, que fica no coração. Isso confundia o sistema de defesa. Foi a intuição do professor que o levou a esta conclusão. O cientista ele tem que, ao mesmo tempo que ele tem que ter um raciocínio lógico bastante firme, como são muitos os caminhos e na sua vida útil como pesquisador ele não pode testar todas as hipóteses possíveis de trabalho, ele tenta seguir um caminho que lhe parece mais plausível. Intuitivo. Reprodução. Professor Leopoldo, esses meninos e meninas têm 10 e 11 anos. Eu pedi para cada um deles desenhar o que eles imaginam que seja um cientista. Gustavo... Trabalhar estudando livros, que aqui dá pra ver, com guarda-livros das formas. Assim como Gustavo, outras 600 países. O curioso é que em todos os lugares o resultado é muito parecido. O cientista na nome da criança é homem, raramente mulher, portanto totalmente errado. Em vidraria, o área correlata com a química. Grande presença é de vidraria. Raramente aparece computador. O Brasil, Nigéria, França, Estados Unidos. Veja, por exemplo, essa criança que é da Nigéria, portanto um país que tem menos ciência ainda que nós. Você pode caracterizar o nigeriano e a grande nota, a cara do cientista está aqui, sugerindo traços africanos mesmo, e veja a vidraria como a grande característica presente. Para quebrar este tipo de visão, o professor Leopoldo idealizou um projeto especial de iniciação científica. O objetivo é trazer alunos da rede pública, do ginásio ou colegial, para o convívio no laboratório. Os alunos recebem funções técnicas e a orientação dos pesquisadores. Trazer alunos do colegial para o laboratório. Dar a oportunidade ao menino de ver o que é a profissão da ciência, para facilitar a sua escolha quando for fazer para vestibular, escolha de carreira. Carla participou do projeto. Hoje, 3 anos depois, ela faz medicina na UFRJ. Eu achei que a ciência é uma coisa que dá para o seu poder criativo com as matérias. Você consegue associar
qualquer técnica que você vai ter que utilizar, existe uma ligação muito forte. A análise dos desenhos das crianças, as entrevistas com alunos e cientistas renomados, estudantes da rede pública dentro do laboratório, tornar a ciência mais interessante para os jovens. Tudo isto tem um sentido muito forte para o professor Leopoldo de Meis. Um desafio para os países de terceiro mundo e um compromisso da comunidade científica com toda a sociedade. O grande conflito, tanto aqui como lá fora, existe um grande conflito devido a essa avalanche de coisas novas, que é o conflito tecnológico-humanístico. Esse conflito, que é difícil de caracterizar, tem feito que os jovens desertem da ciência. Essa pesquisa é objetiva. Número 1, entender esse conflito para tentar depois, na vida universitária, no exercício do magistério, tentar neutralizar as causas que provocam essa má interpretação do que seja a ciência. Essa é uma. A segunda é tentar estabelecer as coisas que a ciência realmente representam. E como devemos formar uma pessoa em ciência, somente com formação ou através dessas noções, tentar elaborar mais coisas que são fundamentais para o desempenho da profissão, como a imaginação, a criatividade, uma preocupação com o universo, etc. Que o verão dura o ano todo. E é nesta paisagem de cartão postal que duas irmãs, Aline Araújo Felipe e Rosaline Araújo Gonçalves, montaram há cerca de 3 anos e meio a empresa Mania de Dormir. Aqui são confeccionados jogos e toalhas bordadas, lingerie, roupões, peças infantis, camisolas e pijamas. Todas as peças têm um toque pessoal que é dado pelas mãos hábeis das bordadeiras. A Mania de Dormir surgiu a partir do enxoval. A minha irmã, que levava o maior jeito para a costura, confeccionou a minha primeira camisola. Daí surgiu o pijama para o meu marido e então começou camisolas, baby doll, cueca. E a procura foi muito grande entre uma amiga e outra, todo mundo começou a se interessar. E daí até surgiu a Mania de Dormir Baby. Hoje os produtos da grife Mania de Dormir podem ser encontrados também numa loja montada pelas empresárias. Nela, os clientes têm à disposição um showroom que reúne todos os produtos da empresa. A preocupação com a qualidade é tanta que toda peça é cuidadosamente colocada numa embalagem especial. E há nos bordados e vendas que a empresa vem se destacando e ampliando seu mercado. Na loja, pode-se encontrar desde peças com o tradicional ponto de cruz até bordados mais sofisticados. As empresárias vêm apostando no sucesso da marca e já preparam novas investidas. A Mania de Dormir fez tanto sucesso que hoje já fizemos contato com mais 2 outras lojas, quer dizer, mais 2 outras capitais que estão interessadas em abrir novas lojas Mania de Dormir. Participe do quadro Vídeo Empresa. Basta enviar uma fita de vídeo falando sobre o produto ou serviço que você comercializa. A produção do programa vai avaliar o material enviado e, quem sabe, você pode participar do Pequenas Empresas Grandes Negócios. Anote o nosso endereço: Rua Dona Antônia de Queiroz, 520, Consolação, São Paulo, capital. CEP 01307. Perder de vista que fazem os 40 mil habitantes multiplicarem para o número de 300 mil nos fins de semana em que o sol aparece. Peruíbe tem uma localização privilegiada para a abertura de pequenas empresas. Ela fica a pouco mais de 100 quilômetros de São Paulo, a 60 quilômetros do maior porto do país, o Porto de Santos, e a 300 quilômetros de Curitiba, uma das fortes entradas para o Mercosul. O engenheiro mecânico Celso de Almeida não hesitou em investir na região. Dono de um currículo invejável, ele deixou um emprego estável numa multinacional para montar uma pequena empresa. Mas os cursos de especialização não foram desperdiçados. Todo o conhecimento foi aplicado na produção da fábrica de sapatilhas Pé com Pano. A empresa começou com 1 funcionário e hoje tem 12. Uma produção de 400 sapatilhas por mês que subiu para 5 mil e ampliou a área de 6 metros quadrados para 200.
Mas todo esse crescimento foi planejado e só foi bem sucedido porque a empresa adotou o conceito de trabalho com padrão internacional. Trabalhar com o conceito de multinacional significa que, apesar da Pé com Pano ser uma firma pequena, que está se desenvolvendo no mercado, desde o primeiro momento ela foi planejada como uma multinacional. No tocante aos funcionários, a nossa fábrica tem música para poder os funcionários trabalharem mais descontraído. Nós fornecemos ao funcionário um lanche, um leite na parte da tarde, um copo de leite na parte da manhã. Os funcionários, quando entram aqui, existe um planejamento na sua contratação, existe um objetivo de trabalho, que é a qualidade do produto, e passando para ele que ele faz parte, ele é um sócio, entre aspas, da firma Pé com Pano. A empresa não vende apenas as sapatilhas. Junto com elas vai o conceito de durabilidade. Substituir o uso dos tradicionais sapatos pelas sapatilhas. Para isso, a empresa encontrou uma boa justificativa. Pé com Pano, quando vende uma sapatilha, não está preocupada apenas em vender a sapatilha, e sim passar para o cliente o nosso conceito de sapatilha, que é conforto, durabilidade, qualidade, a beleza, novos padrões, sempre buscando novos padrões para agradar a clientela. E ela tem uma vantagem sobre o sapato, que além dela ter a mesma durabilidade de um sapato, ela tem o preço acessível. Então, pelo preço de um sapato, a gente consegue ter 3, 4 pares de sapatilha. A empresa criou um método próprio de produção. Através do sistema, ela consegue trabalhar com tamanhos de 20 a 43, 90 padrões de cores, materiais como lona e couro, e ainda é capaz de atender encomendas. O método de produção desenvolvido pela empresa é um método que foi desde o início planejado. Em primeiro lugar, escolhemos o produto, que foi a sapatilha. Depois nos preocupamos com os fornecedores, para podermos ter o que existe melhor no mercado na produção de sapatilha. E, finalmente, a qualidade e o conforto, que é o ponto alto da sapatilha Pé com Pano. 2 etapas da produção merecem destaque. A montagem das sapatilhas é artesanal para um melhor aproveitamento e para aumentar a oferta de emprego na cidade. Mas para a qualidade final do produto, o segredo está no corte. Não foi à toa que o empresário Celso de Almeida levou 3 anos para desenvolver o produto. Além da qualidade e do conforto, ele se preocupou com o suor dos pés. É o chulé, aquele cheiro desagradável que incomoda quem usa o sapato e muitas vezes até quem está do lado. Por isso, essa parte da sapatilha não deve ser de material sintético. É melhor usar os tecidos naturais porque tem uma maior ventilação. Da produção até as vendas, tudo é planejado. No final, agrada o cliente e o bolso do empresário. O que levou um funcionário de multinacional bem-sucedido deixar o emprego estável para montar uma pequena empresa? É um objetivo de vida. Eu gostaria de, como conseguir meu objetivo, de ter a minha firma, de ter dado 15 empregos numa região onde existe um potencial de mão de obra muito grande, onde nós podemos usar essa mão de obra a 70 quilômetros do maior porto do Brasil e a 140 quilômetros de São Paulo. Me traz uma realização profissional bem maior do que trabalhar no escritório de uma multinacional. Continuando nossa viagem pelo litoral sul de São Paulo, nós vamos conhecer no próximo Pequenas Empresas, Grandes Negócios, um escritor que virou empresário prestando um importante serviço para as escolas públicas daquela região. Inovar. Tem muita gente com essa intenção na cabeça, mas que na hora de colocá-la em prática, confunde as coisas. Segundo o escritor Robert Gilbreth, autor do livro Salve-se Quem Puder, a inovação não consiste em fazer as coisas de maneira melhor, mas em fazê-las de modo diferente com os melhores resultados. Pense nisso. Uma boa semana para você. Da agricultura. Aqui quase todo mundo tem antena parabólica em casa. No campo está cheio de trator novo. O dinheiro para viver desse jeito veio depois que os agricultores daqui resolveram transformar o município numa grande horta. São centenas de pequenos produtores
que hoje ocupam 1.500 hectares com a horticultura. Em metade desta área só tem cenoura. Cada hectare rende 1.500 caixas. Uma mina de ouro que o pessoal descobriu. Há 10 anos, a família Marchiori tinha menos de 30 hectares. Hoje, graças à cenoura, tem 150. Seu Euclides e os 2 filhos estão felizes da vida. Dá para levar uma vida mais normal, né? Mais tranquila? Mais tranquila. Compraram o que mais? Nós compramos bomba grande, né? Bomba de irrigação grande. Compramos maquinário, tudo, tá quase tudo completo. Trator, todos os maquinários. E estamos indo devagar. Com a lavoura rendendo bem, o pessoal está cada vez mais equipado. Telefone celular não é mais novidade na roça. O que é que deu para você comprar com o dinheiro que veio da cenoura, além do telefone celular? Vixe, deu para comprar mais trator, deu para comprar mais uns pedacinhos de terra. Valeu a pena. Valeu a pena investir aí na cenoura? Valeu sim, foi bom. Nem pensa em trocar a cultura aqui por soja? Não, por soja não. Inclusive a gente mexe também, tem uma área com milho, né? Então a horta ainda está sendo melhor do que outra lavoura. A colheita da cenoura em Marilândia dura o ano inteiro. Todas as propriedades têm sistema de irrigação, que a maioria dos produtores comprou através de um financiamento do governo do estado. A produção é vendida para quase todo o país. A cenoura vem garantindo um lucro 20 vezes maior que a lavoura de milho. O milho, ele dá em torno de 150 sacos por hectare. E hoje, comparado ao preço de mercado hoje, o milho chega em torno de 200 mil cruzeiros o hectare. De lucro? De lucro. A cenoura, ela dá em torno de 1.500 caixas. Hoje o mercado gira em torno de 1.500 a 2.000 cruzeiros, que daria em torno de 3 milhões o hectare. E não é arriscado plantar tanta cenoura assim? Não pode ter um problema de uma praga aí, acabar com a vida do pessoal? Nós estamos desenvolvendo esse trabalho com rotação de cultura, principalmente para reduzir pragas e doenças. Assim já diminui o risco. Ameniza o risco, né, e vai diminuir os custos de produção. Em Marilândia do Sul tem muito pouco trabalhador volante, aquele trabalhador que ganha por dia e que o pessoal chama de boia fria. Há 5 anos eles eram mais de 1.000 aqui no município, mas hoje a maioria se transformou em porcenteiro, quer dizer, em parceiro do produtor rural. Eles entram com a mão de obra e ganham de 25% a 30% do lucro na propriedade. Aronildo Soares é porcenteiro há 3 anos e já conseguiu realizar 2 sonhos: ter casa própria e carro. Deu certo esse negócio de ser porcenteiro, então? Aqui em Marilândia deu. Aqui deu. Você imaginava em tão pouco tempo conseguir uma casa, um carro? Não, aqui até antes de começar de porcenteiro, não. Era difícil. Não tinha jeito como trabalhador volante? De jeito nenhum. Hoje quanto você tira por mês? Cerca de 40 mil hoje, né? E tá bom pra você? Tá bom, claro. Para aumentar ainda mais a renda das famílias de Marilândia, as mulheres estão fazendo curso de culinária. Elas estão aprendendo receitas diferentes à base de cenoura, para ganhar um dinheirinho extra vendendo doces e salgados. A dona Ditinha, que está dando o curso de culinária aqui em Marilândia do Sul, conhece quase 100 receitas que levam cenoura. Ela preparou uma mesa que é uma verdadeira tentação. Veja só, pães de cenoura, sucos, bolos, docinhos, pudim, patê, torta, mousse, enfim, um monte de delícias. A gente resolveu passar uma receita para vocês. Foi difícil escolher, mas depois de experimentar quase tudo, a nossa equipe elegeu o beijinho de cenoura. Foi uma boa escolha, né? Boa escolha por ser fácil de fazer também. E uma delícia, né, gente? Vamos para a cozinha? Para fazer os beijinhos, você precisa de 9 cenouras grandes, raladas ou trituradas, 3 xícaras de açúcar cristal e 50 gramas de coco ralado. Das roupas, a troca de tamanho e na loja. Se o vendedor disser que o produto pode ser trocado, faça. Se você pretende comprar um brinquedo, saiba que todas as lojas são obrigadas por lei a ter
produto para demonstração. Ao contrário do que muitos vendedores costumam dizer, o consumidor não precisa comprar o brinquedo para ver como ele funciona. Com o produto fora da caixa, você pode verificar o acabamento dele. No caso dos eletrodomésticos, exija também uma demonstração antes de comprar. Todos esses cuidados podem evitar as tradicionais reclamações que surgem depois das festas. Evite comprar de camelôs, de locais onde os produtos realmente não são armazenados adequadamente. E o mais importante, exija nota fiscal, porque só com a nota fiscal você consegue comprovar de onde adquiriu o produto para posteriormente reclamar. E o telefone do PROCON para reclamações de consumidores aqui na capital é 1512. Para outras cidades, o número é 822-9000. E se você está procurando presentes diferentes com um precinho melhor, pode dar uma passada pela Feira da Bondade da APAI. Vai até amanhã só. O endereço é na rua Loefgrin, em Vila Clementino, que fica na zona sul. Agora conferir os números de hoje no mercado financeiro. O dólar comercial tem preço médio de 266 cruzeiros reais e 28 centavos. O paralelo, cotado a 268 para compra e 272 cruzeiros reais para venda. O ágio está em 0,90. A 0,8. No Rio, a queda é de 1,1%. A professora Marli Carvalho mostra que é possível valorizar qualquer presente a partir da embalagem. As bebidas ganham um embrulho simples, onde o arranjo de fitas dá um toque especial. E até o tradicional panetone pode ser uma boa opção de presente de Natal, embrulhado em toalhinhas de papel amarradas com fitas. Acertar todas as folhinhas dele. Está pronto. Veja uma opção de embalagem feita com caixa de sapato. Use um papel colorido para encapar a caixa e a tampa. Para o arranjo, use fita de papel que deve ser cortada em pedacinhos iguais. Faça rolinhos prendendo com fita adesiva. Cole na tampa da caixa um ao lado do outro. Em cada fileira, diminua um rolinho até formar uma árvore de Natal. Aí é só colar o pé da árvore e fazer uma estrela com papel de outra cor. Outra opção muito prática e econômica são os saquinhos. Para fazê-los, use um livro mais ou menos do tamanho do presente para servir de suporte. Dobre o papel como se fosse embrulhar o livro. Prenda do lado com fita adesiva e depois feche o fundo. Retire o livro e em seguida corte a frente até o meio para formar uma tampa. Recorte a tampa em meio círculo. Faça uma dobrinha dos lados do saquinho e aí é só fazer um arranjo com flores e folhas secas. O embrulho feito, ele bem caprichadinho, ele vai valorizar muito mais o que tem dentro. E basta usar a imaginação. Imaginação, criatividade e muito carinho. Se você quer enfeitar a árvore de Natal de um jeito diferente este ano, aqui vai uma outra dica. Veja como fazer as bolas em casa, usando retalhos e fitas coloridas. Sai muito barato e é uma forma original de reviver a tradição. Os pinheiros continuam os mesmos, mas os enfeites ganham um visual personalizado, à moda de cada um. No posto de gasolina, a árvore ficou mais colorida com as latas de óleo lubrificante. E na lanchonete foram as embalagens de sanduíches que deram o toque. Mas as bolas vermelhas continuam a ser as mais tradicionais. E não é por menos, elas têm toda uma história. O que você acharia de uma árvore de Natal toda decorada com maçãs? Estranho, mas foi a partir das maçãs que surgiram as bolas de Natal. Na Grã-Bretanha, os povos bárbaros da era depois de Cristo costumavam se reunir em outubro numa área cheia de macieiras para adorar os seus deuses. As maçãs eram uma espécie de oferenda. Depois, os bárbaros foram convertidos ao cristianismo. A festa passou a ser realizada em dezembro, uma época em que só os pinheiros resistiam ao frio do inverno europeu. E também não havia maçãs.
Os bárbaros levaram os pinheiros para casa e passaram a esculpir maçãs de madeira. Assim surgiram as bolas de Natal. E você pode modernizar essa tradição com um pouco de criatividade e criar bolas bonitas como essas. Para cada bola, você vai precisar de 8 retalhos de tecido cortados em forma triangular, uma bola de isopor, barbante, fitas estreitas e largas, tesoura, lápis, estilete e espátula. Com o barbante, faça a volta na bola e risque com o lápis, dividindo em 8 triângulos. Passe o estilete sobre os riscos, cortando o isopor. Com a espátula, abra os cortes. Cada parte do tecido vai cobrir um dos triângulos riscados no isopor. Use a espátula para empurrar o tecido para dentro dos sulcos no isopor. Se precisar, corte o excesso de tecido. Coloque uma fitinha tampando os sulcos e um laço no alto da bolinha. A cola entra nessa receita ou ela é uma coisa dispensável? Não, completamente dispensável. Aí que está o segredo. Ela é toda vincada no isopor, não usa nenhuma gota de cola. Com 3 bolas como essa, você já pode fazer uma guirlanda e um enfeite para a porta. Para a guirlanda, fure as bolinhas com uma agulha grossa e passe um arame revestido. Feche o arame, cubra com uma fita e colhe as pontas. Dê o acabamento com os laços. Você pode colocar quantas bolas quiser. Para o enfeite de porta, use 3 correntes de tamanhos diferentes e pendure as bolas, sempre com um laço enfeitando. Informação. O ministro da Marinha, Almirante, hoje de manhã no Rio de Janeiro, que os militares não devem se meter em política. O almirante Serpa... Ela mínima está concentrada na Amazônia. Nós temos que dar uma atenção muito grande às questões ambientais urbanas. De queijo gorgonzola cortado em pedacinhos, azeite, pimenta e no fogo máximo. Quando a água ferver, coloque o polvo, dê uma mexida, espere 15 minutos e escorra. Cozinhe os outros frutos do mar um pouco menos, por 10 minutos e escorra também. Depois, corte o polvo e deixe tudo esfriar numa travessa. Tempere com todos os condimentos: sal, salsinha, alho, cebola, pimenta. Esprema o limão e coloque azeite. Misture tudo e monte o prato. Forre com as folhas de alface, coloque os frutos do mar, queijo e os 2 camarões inteiros. Por último, dê uma salpicada com picados e 2 inteiros, uma colher de sopa de manteiga e outra de cebola ralada, um copo de vinho branco e outro de creme de leite fresco, pimenta do reino e sal, casca de meio limão ralada, uma gema de ovo, queijos parmesão e emmental ralados, salsinha bem picada. Comece o preparo cozinhando a massa em água fervente com sal. Deixe por 10 minutos. Verifique se a massa está bem cozida e escorra. Na frigideira já quente, coloque a manteiga e depois a cebola. Deixe dourar e ponha o camarão. Misture. Coloque o sal e a pimenta, o vinho branco e o creme de leite. Deixe o molho engrossar um pouco e coloque a gema e a casca de limão. Ainda com o fogo aceso, ponha a massa na frigideira e misture. Monte os pratos. Salpique salsinha, coloque os queijos e enfeite com os camarões. Depois, é só levar à mesa e surpreender com uma ceia tropical e saborosa. Essas receitas são para 2 pessoas e foram criadas pelo chefe Antônio Carlos, do restaurante Marinoni, aqui da capital. Os heróis do time bicampeão 2 colheres de sopa de açúcar mascavo. Cravos da Índia para enfeitar. Guarnição. Uma lata de pêssegos em calda. Uma xícara de queijo cremoso. Uma xícara de batata doce cozida. 1/4 de xícara de cerejas em calda.
nós estamos voltando. Enquanto não acaba o tempinho da primeira fase lá do micro-ondas, nós vamos já tratar da guarnição. Eu tenho aqui uma xícara de batata doce cozida e passada pelo espremedor. Como eu falei para vocês no comecinho, aproximadamente 300 gramas de batata doce. Ela foi cozida por 8 a 10 minutos na potência alta. Você já sabe como é que é o sistema de cozimento de hortaliças e tudo no micro-ondas. Pouquíssima água, tipo regado só, recipiente bem fechado, use até a tampa, grille cover, mas deixe tudo bem fechadinho para que você possa formar vapor. E aí você vai depois deixar uns 5 minutinhos no tempo de espera e automaticamente você já vai passar no espremedor. Então aqui eu vou misturar uma xícara de queijo cremoso. Então nós vamos formar uma mistura bem leve. Nós vamos rechear os pêssegos, as metades dos pêssegos em calda. E olha, a gente dá um acompanhamento para esse tender que vocês não acreditam. Vocês repararam que eu estou usando um tender tipo bolinha? Muito bem, muita gente está acostumado com um tender semi-desossado, que é aquele mais comprido. O que ocorre com aquele tender no micro-ondas? Como a ação das micro-ondas é muito forte sobre ossos e cartilagens, se você colocar sem uma proteção de papel alumínio no osso, ele dá uma recolhida na carne, fica feio o aspecto dele. Então, o tender bolinha, que existem várias marcas no mercado que eles chamam de mini tender ou tender bolinha, ele é pequeno e ele é só carne, então é muito mais fácil, inclusive, da gente trabalhar dentro do micro-ondas, tá? Então essa é a razão de eu estar usando o tender tipo bolinha. Nós vamos retirar aqui um pouquinho, só que não dá para tirar assim não, né, gente? Vamos dar uma ajudinha aqui, porque senão queima as mãos. Já vou voltar já, então deixa ele abertinho ali mesmo. Lembrando sempre que quando vocês abrem alguma coisa com tampa, abram sempre dessa maneira, porque olha, sai fumaça mesmo, viu? Muito bem, aqui nós estamos com a primeira fase já pronta. Então agora eu vou virar do outro lado. Gente, olha que lindo que tá ficando isso aqui. O cheirinho tá delicioso. Regamos outra vez, tá? E voltamos então mais 10 minutos do outro regando com o suco. E agora então a gente está fazendo os cortes em diagonal para enfeitar com os cravos. Não se esqueçam que os cravos tem que tirar aquela partezinha da cabeça, hein, gente? Senão fica feio. Vamos lá? Rapidinho aqui, porque nós vamos colocar a calda. Então você vai colocar os cravinhos nessas entradinhas aqui. Tá? Eu vou colocar um pouco, se der tempo a gente coloca mais. A gente não pode perder tempo, porque esse prato é um pouquinho mais sofisticado, né? Apesar de ser um prato simples. Então ele merece um pouquinho mais de atenção na hora da decoração. Então isso aqui todo mundo já sabe fazer, eu acho, né? Coloca os cravinhos bonitinhos, vai colocando. Muito bem. E agora a gente vai regar então com essa calda, que vai dar mais brilho ao tender. Então olha, vai regando bonitinho. Não tem problema se cair lá embaixo, porque ele vai misturar com aquele outro suco, com a Coca-Cola, também vai ficar super bom. E nós voltamos, então, ao micro-ondas. Nessa hora, se você usar a tampa, use com o escape de vapor aberto. Porque agora eu não estou mais interessada em manter muito calor, eu só quero dar uma acertadinha. Nesse ponto, você pode colocar por uns 3, 5 minutos na potência alta para adiantar. Então, vamos lá? Tempo, ligamos. Aproveite para dar uma olhadinha no forno, que pode ser seu, gente. Olha lá o sorteio, mas agora vem Natal. É tempo de você ganhar uma coisa útil para sua casa. O Forno Continental 2001 vai ajudar muito o seu dia a dia. É um forno digital, único toque, onde você tem funções automáticas para pipoca, para pizza, legumes, pratos congelados, batata assada, bebidas, você tem descongelamento automático, 5 potências diferentes. Realmente, gente, um forno sensacional que não pode faltar aí no seu fim de ano. Forno Continental 2001. Agora, enquanto não termina lá, eu vou começar a rechear as metades de pêssego com aquele creminho de batata doce
e queijo cremoso, né? Então aqui a gente vai enfeitando, pode enfeitar à vontade, pode fazer assim bem rebuscado, que fica realmente bonito. Mesa de Natal, gente, tem que caprichar, não tem jeito. Se você não capricha, depois você se arrepende. Eu acho muito importante, eu sempre falo isso, no Natal, mesmo para as pessoas que estão atrapalhadas, que não podem fazer muita coisa, faça pelo menos uma coisa em casa, mesmo que você encomende e tal. Lógico, tem muita gente capacitada onde você pode pedir só ceia, mas é tão gostoso fazer alguma coisa. Eu acho que realmente a gente traz um pouquinho desse espírito de Natal quando a gente está fazendo alguma coisa, né? A gente está criando. Eu vou enfeitar com uma cereja. E já já nós vamos trazer o nosso amiguinho para cá, né? É só acabar o tempinho ali que ele já vai ser transportado para cá. Olha, é um prato que não tem problema, você pode colocar na sua mesa de Natal. Você não precisa se preocupar em esquentar, que ele é considerado um prato frio. Agora, quanto a fatiar, isso vai ficar a critério de vocês. Tem pessoas que preferem realmente fatiar o prato antes de levar à mesa. Se você fatiar, dá uma remontada primeiro, porque fica mais bonitinho, né, se você faz isso. Eu vou repetir a receita rapidinho para vocês, enquanto acaba o tempinho do micro-ondas. Eu estou usando um tender tipo bolinha de 1,5 kg a 2. Então é aquele tender sem osso, tá? Ele é todo carne, então é muito mais prático e melhor para ser usado no micro-ondas. Esse tender ficou de molho em 1 xícara de suco de laranja e 1 xícara de Coca-Cola por 2 horas. Deixa lá de molho, inclusive dá umas furadinhas para que ele penetre mais o gostinho. Depois nós vamos colocar numa griller roaster, lembrando os tempos, 10 minutos de cada lado na potência média. Eu prefiro fazer na média, tem pessoas que fazem na alta com um pouquinho menos de tempo, tá? Mas tudo bem, eu acho que a média fica melhor. E aí você vai regar nessas 2 passagens com aquele suco de laranja e com a Coca-Cola. Então, saiu o tempinho, vamos misturar. É uma calda mais com açúcar, né? Então a gente tem meia xícara de calda de pêssego, daquele pêssego que a gente está usando, meia xícara de mel, 1 colher de chá de canela, tá? Em pó, 2 colheres de sopa de açúcar mascavo. Colocamos por cima, já vai ser retirado. E essa finalização, ela vai ao micro-ondas por 5 minutinhos mais. Só isso. Você em casa, com mais tempo, você vai colocar até mais calda. É que a gente não tem muito tempinho, então, para que a gente possa mostrar o resultado, né? Então, nós vamos colocar ele aqui. Vamos chegar esse pra cá. Prontinho. Acho que agora já deu para vocês terem uma ideia. E lógico que não importa se é Natal, se é dia a dia, você deve acompanhar muito bem suas refeições com café do Ponto mais alto em café, um delicioso sabor para cada gosto. Gente, eu estou mostrando aqui o resultado final do nosso prato de hoje, um prato bonito, bem típico. Semana que vem a gente tem sobremesa de Natal, hein? Aguardo vocês na terça-feira que vem, se Deus quiser. Participe da 69ª Corrida de São Silvestre. Inscrição. Isabel 109, das 9 da manhã às 6 da tarde. Garanta já a sua inscrição. De forma nenhuma. E daí a conta dos 150 que outro dia alguém aqui no programa, vocês estavam? Foi, eu estava aqui. Né? Foi esse negócio que o homem seria programado para viver, sem mas dúvida. É com 0 de neurônio, então? Não é com 0 de neurônio. Se você imaginar que são 100 bilhões de células, faça a conta, 100 mil por dia. O senhor faz por mim, porque eu vou errar no inverso. Exatamente. Sem dúvida nenhuma, dá para durar 150 anos. Agora, o problema, então, é o seguinte. Quando você tem uma convulsão, você impede os canais que levam o oxigênio e a glicose de chegar à célula. É mais um foco de irritação. E esse foco de irritação foi por anos e anos. Pessoas que nascem com algum problema, seja epilepsia, seja chamada de disritmia, que é mais genérico, né? Quer dizer, o que é isso? Por que essa pessoa tem essas convulsões?
porque geralmente é um problema de parto, é um sofrimento de parto, ou pré ou pós. Pequena hemorragia, ou um traumatismo na hora de nascer. Então isto lesa algumas células cerebrais. E essas células irritam as células boas. Porque não é a célula que está lesada que dá convulsão. Essa não tem potencial elétrico, mas ela irrita as outras células. E então as outras células entram numa verdadeira combustão e há, geralmente, a convulsão por causa disto. Então, nós podemos até dizer o seguinte: quando se trata dos primeiros anos de idade, a convulsão é proveniente de problemas de parto. Geralmente, nos adolescentes, é traumatismo de crânio. No ano passado, nos Estados Unidos, houve 5 mil pessoas jovens que tiveram um traumatismo de crânio e depois apareceram durante 2 anos com convulsão. Porque todo traumatismo de crânio, em que a pessoa perde a consciência por mais de 1 hora, ela certamente, durante 2 anos, 30% dessas pessoas vão ter convulsão. Vem cá, e aqueles casos que existe, quer dizer, a epilepsia na família? Nasce a criança não tem nenhum distúrbio, o adolescente convulsão. Isso não, quer dizer, não tem algum fator hereditário aí? Não pode ser congênito? Nós sabemos o seguinte: existe um fator um pai que é epiléptico, filho epiléptico. Esse menino ou essa menina, como às vezes, por exemplo, pessoas que têm uma lesão cardíaca muito cedo na vida, geralmente os outros irmãos têm também, o pai morreu cedo, é uma tendência. Mas quando nós falamos em hereditariedade, obrigatoriamente vai haver na família um membro que tem epilepsia. Seria como predisposição ao câncer ou à diabetes? Sem dúvida. Que essa pessoa, então, é mais predisposta que outra a vir a ter convulsões ou se tornar um epilético. Agora... Isso será dúvida, um fator qualquer coadjuvante, por exemplo, um tumor cerebral. Os tumores cerebrais, deles começam com uma crise convulsiva. Mas por que não 100%? Porque esses 40% realmente têm uma hereditariedade muito forte e então, embora o tumor cerebral venha irritar a célula não reage. A célula não dá convulsão. Mas 60% dos adultos que têm os exames complementares atinentes à procura de um tumor cerebral. Já da pessoa mais idosa, não. Você encontra muitos acidentes vasculares cerebrais. A pessoa muito idosa é aquela pessoa que tem uma atrofia cerebral, ou que teve uma pequena hemorragia, ou que teve uma pequena isquemia. Aquela região irrita as células boas. E então essa pessoa vem ter uma convulsão. O doutor Pedro, ontem teve aqui no programa 3 colegas seus, 3 médicos e mais um físico, né? O assunto era medicina espiritual. E que aí mudou o título para medicina vibracional ou energética, por sugestão dos participantes. E uma das questões abordadas foi justamente a questão da disritmia e a possibilidade, segundo a experiência de pelo menos, acho que o doutor Eliezer que se referiu, ao tratamento da disritmia dessa forma, digamos, não convencional, quer dizer, procurando situar, quer dizer, nos outros corpos, não sei, depende do conceito de cada um, se são os corpos sutis, se é o campo vibracional, enfim, outras formas de energia do corpo dessa pessoa que tem convulsões. Qual é o seu contato com essas experiências? O senhor conhece ou o senhor condena? O senhor já teve algum contato com isso? O problema é o seguinte: as pessoas que têm convulsões geralmente têm alguns fatores precipitantes. Por exemplo, alguns são uma música. O catabolismo. Eu até vou lhe contar um fato. Uma vez me aparece no consultório um rapaz que era aspirante de artilharia trabalhando no Forte Copacabana. Todas as vezes pela manhã que tocava o hino nacional, ele tinha uma convulsão e caía. Então nós ficamos com o problema seguinte: será que é a comoção pelo hino nacional? Ou será que são aquelas notas
que, encarrilhadas uma a outra, levam a uma vibração no cérebro e ele tem a convulsão. Nós pedimos a um professor de música da UFRJ que nos fizesse uma música que de vez em quando colocasse aquelas estrofes no meio sem ser o hino nacional. E feito isso, tocadas essas estrofes, ele tinha convulsão. Então o problema não era aí um problema de ordem emocional. Era um problema apenas de umas notas que, colocadas, excitação cerebral maior. Então o que acontece... Doutor Pedro, sexo dá convulsão? O orgasmo dá convulsão? Não. Mas ele não me respondeu da coisa espiritual, hein? Então, na realidade, acontece o seguinte, que tem emocional muito grande e que tem convulsões, você pode fazer um tratamento alternativo de forma que elas fiquem tranquilas e não tenham os agentes precipitantes. É como dor de cabeça. Deixa de ter convulsão. Lógico. Por exemplo, a enxaqueca. Muita gente, é de fígado. Não existe enxaqueca de fígado. O que acontece é o seguinte, é que esses problemas são precipitantes da pessoa que já tem enxaqueca. Agora o sexo do Paulo Stein, como é que fica? Em si, não para ninguém. Mesmo a pessoa seja epilética? Mesmo que a pessoa seja epilética. Um esforço muito grande, se aquela pessoa, o precipitante daquela pessoa é realmente um esforço grande, o esforço sexual pode levar a uma crise convulsiva. Então nada de extravagâncias, Paulo Stein, no caso. Eu estou tranquilo nesse aspecto, já fiz todas as extravagâncias, passei todos os testes com louvor. Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Bem, doutor Pedro, o que o senhor acha que é importante da gente orientar as pessoas, ou seja, por exemplo, tem esse risco, quer dizer, tem alguma coisa que deva tomar cuidado ou não? Não, absolutamente. Fazer o eletroencefalograma? Absolutamente. Porque você pode fazer um eletro, e eu tenho pacientes que têm eletro inteiramente normal e que têm convulsões de cair na rua. E outras nunca tiverem nada e nem vão ter. De maneira que o eletro não é um sinal de que alguém vai ter ou não vai ter convulsão. Uma coisa que a gente falou aqui em passando, que de repente nunca é demais a gente ressaltar, qual é a diferença de epilepsia e digitimia? Não existe nenhuma. O que acontece é o seguinte, o termo correto seria epilepsia. Mas este termo a gente procurou abolir porque ele leva consigo uma conotação muito leproso, ruim, canceroso, né? Foi um negócio assim, né? Porque, ora eram os deuses que castigavam alguém, ora eram os demônios que estavam na cabeça, isso durante os séculos. Outras vezes era um indivíduo, por exemplo, que tinha uma meningite tuberculosa. Convulsão de outra pessoa. Então se diz, está vendo? A baba do epiléptico pegou a epilepsia. Não pegou a epilepsia. Pela outra pessoa. E ela também tem crise convulsiva. Porque a convulsão, a epilepsia não é uma doença, é um sintoma. Como a febre é um sintoma. Quando você tem uma febre, seu problema é o seguinte, é grave. A febre de uma gripe não é grave. A febre de uma meningite é grave. Então o problema é saber por que você tem a convulsão. É um tumor cerebral? Então todo adulto que tem uma crise convulsiva, até prova encontrado, tem um tumor cerebral. Então deve ser investigado nesta linha. Entendi. Então o problema é um sintoma. Agora, disritmia. Acontece o seguinte, notaram que no eletro, e muita gente, existe uma falta de ritmo, a que se chamou de disritmia. Então, para amenizar um pouco esse problema e não dizer a uma mãe, seu filho tem epilepsia, porque dito isso no colégio, realmente às vezes causa um transtorno muito grande, isso tem disritmia, que é até chique. Ficou chique, né, doutor? Então tá bom, então já sabe, gente. Chique. A gente volta daqui a... No próximo... Viagem para a Europa e ao vivo... Já. Mundo tentando diferente. Que personalizado. Veja a reportagem de Maria Lúcia Mal. São fotos e cartões postais
da Europa. Um ano inteiro de trabalho, olhar essas fotografias, no mínimo, dá para ligar o automático da imaginação. Pensamento rápido que nos coloca já dentro do navio, tomando um esquinho. Tá certo que isso tudo não passa de uma certa dose de fantasia nessas alturas. Mas também, o brasileiro não escolhe passar o final de ano. A tradição do brasileiro de não viajar para a Europa entre o Natal e o Réveillon já não é tão respeitada assim. Tem brasileiro que já descobriu como se livrar do inverno em plena Europa no final do ano. Nesses dois roteiros, por exemplo, estão incluídas algumas cidades da Sicília, lugares do sul da Itália, onde o clima é temperado. Mas quem conhece a Europa prefere ir para o sul da Itália. Quem vai à Europa agora tem um perfil diferente. Normalmente quem viaja para a Europa nesse período são pessoas que já têm parentes na Europa, né? Na Itália, na França, na Espanha, e aproveitam a ocasião também para conhecer outras localidades. E pessoas que já conhecem a Europa, né? Porque nesse período está frio lá, então as pessoas têm um certo temor de enfrentar a neve. O turista acidental não tem o hábito de viajar para a Europa em final de ano. Essa agência, que é especialista em roteiros europeus, que o diga. Nessa época do ano, o movimento de passageiros aqui cai em 90%. À espera do turista brasileiro. Liga em gastar $3.800 só na parte terrestre numa excursão em 25 dias. Entre o Natal e o Réveillon, a praia do brasileiro é outra por enquanto, a não ser que um golpe de marketing saia na frente. A Europa é um destino tradicional, um destino que sempre vai existir, sempre vai durar, não vai depender de marketing, de modismo, não. É um destino que está sempre na crista da onda, né? Do Guia 95. O Guia Brasil 4 Rodas é quase uma bíblia para quem quer sair de casa sem perder tempo na estrada procurando lugares bonitos e acomodações. Até lançou um índice de avaliação para hotéis e restaurantes. Para falar sobre este manual prático de viagem, nós estamos recebendo o Regner Camilo, que é o editor executivo do Guia. Tudo bem, Regner? Tudo bom, e você? Tudo bom. Esse Guia Brasil 4 Rodas dá sugestões de vários lugares aqui no Brasil, né? Eu te pergunto, agora nessa época, Natal, Ano Novo, janeiro, férias da criançada, o que é sugestão? Olha, para você falar um país como o Brasil, tão imenso, ele tem a infraestrutura turística dele voltada muito para a praia. Então fica um pouco difícil você fugir de praia, ainda mais no verão. Agora, se você quiser aproveitar um pouco, para quem não quiser encarar a praia, por exemplo, ele tem alguma estrutura em algumas regiões que tem parques nacionais. Por exemplo, o Petar, que tem aqui na região das cavernas de Santana e do Diabo, aqui no sul de São Paulo, né? Tem o Parque da Bocaina, o Parque do Ibitipoca, em Minas Gerais. Tem o Vale da Portaria, que é uma região que fica assim, a uns 150 quilômetros de Goiânia, que também tem formações rochosas muito interessantes, né? E Chapada dos Guimarães, Chapada Diamantina, a parte do Parque Nacional de Ubajara, com teleférico, passando por grutas, cavernas. Então, fora de praia, o que você tem muito hoje, você encontra uma certa infraestrutura próxima a reservas ecológicas. Seria... Sugestões, você tem assim de Torres, Garopaba, até Jericoacoara, né? Você tem assim muita coisa surgindo, muita novidade surgindo. Por exemplo, o litoral norte da Bahia, Praia do Forte até Mangue. Você tem aquela que pega a Barra de Santo Antônio, Maragogi, até Porto de Galinhas, que também é uma região ainda pouco explorada, então tem surgindo assim hotéis de boa qualidade e praias ainda calmas, né? Pouco movimentadas. Quando se fala em viajar para a praia, a atração turística é realmente a praia ou não? Cidades que são possíveis? Em geral você tem, né? Você tem o próprio guia indica conhecer praia e ao mesmo tempo conhecer uma cidade histórica. Por exemplo, Paraty. Você pode conhecer Paraty, né? Fazer um passeio de São Luís, você atravessa. Você pode conhecer Alcântara. Então existe essa
Uma nova tendência, ainda é pouco, mas você tem hotéis que estão à beira-mar e ao mesmo tempo ele tem uma fazenda. Por exemplo, você tem 2 grandes hotéis ali que você atravessa a pista, você tem uma área toda de fazenda. Não sei quantos 1000 hectares lá para você explorar. E do outro, uma família pode ficar, quem gostar da areia fica na parte do hotel, que tem windsurf, caiaque e tudo mais. E quem gostar um pouco de verde, né, mata, pode usar a parte de fazenda. Interessante isso. Exato. Mas nessa época do ano, nós não temos assim uma demanda muito grande, não existe uma loucura muito grande, praias muito cheias, não é problemático desse lado? Por um lado tem esse problema, só que uma coisa que a gente tem que lembrar, né, que esse ano o verão vai ser um pouco mais curto. Porque o carnaval ele encerra-se agora, a terça-feira vai ser no dia 15. Então nós vamos ter um problema assim, vai ter um movimento muito maior em final de dezembro agora e o mês de janeiro até meados de fevereiro. A partir daí você ainda vai ter sol, vai ter muito calor ainda e muita gente que já está voltando. Então quem puder optar, esperar um pouquinho, colocar as férias para depois do carnaval, vai ter uma certa vantagem, que ele vai pegar assim férias com um preço mais barato, as diárias vão estar mais baratas e as praias também vão estar menos lotadas. Essas são dicas importantes. Exato. Agora, que dicas você dá, por exemplo, para pessoas que querem viajar para Goiás, Mato Grosso, para lugares diferentes, exóticos e tal, e são lugares que não têm infraestrutura, que as pessoas precisam viajar já sabendo disso? É verdade, esses lugares todos do parque, assim, por exemplo, a região da Caverna do Diabo, a Caverna de Santana, você tem algum núcleo em Jacupiranga, Eldorado, Iporanga, são hotéis assim simples. Na região de Paraúna, que é onde você tem formações rochosas muito assim, muito bonitas, né? Você tem um hotelzinho muito simples que você tem que ficar disposto a participar, a caminhar, participar daquela comunidade ali. Certo. Então a infraestrutura em geral, na região de parques nacionais, onde você tem oferta turística ecológica, em geral ela ainda é um pouco precária. A não ser que você pegue grandes hotéis, como você pode ter assim na região do litoral da Bahia, Porto Seguro, região da Praia do Forte, Maragogi, você ainda tem isso, Porto de Galinhas. Mas você entrando para o interior, ainda você não tem uma boa opção. Então a infraestrutura é muito precária nesse sentido, então tem que estar preparado para isso. Quer dizer, as pessoas, na hora de escolher o roteiro a seguir, têm que prestar atenção em todos esses detalhes que contém no guia, Exato, né? Quer dizer, inclusive a parte de restaurantes, vocês dão nota, né? Como é que funciona isso? Desde hotéis, restaurantes, campings, né, atrações turísticas, tudo é classificado. Então, para você ter uma ideia, o Guia Brasil, ele traz 820 cidades. Hoje, se você contar, você tem no Brasil em torno de 200 a 250 cidades com algum apelo turístico. Então você tem, essas cidades são bem descritas. Você tem desde tudo que tem naquela cidade, a categoria dos hotéis, dos restaurantes, até o camping, né, as atrações turísticas, tudo classificado. Então o restaurante é como no hotel, você, no caso, o repórter, ele pesquisa tudo, ele verifica, vai ver instalações de hotéis, restaurantes, e no caso de restaurante específico, ele prova a comida, né, e visita a cozinha, visita a área de estoque do restaurante para poder avaliar. Isso é que dá uma segurança durante a viagem. Quer dizer, uma nota boa não significa restaurante caro? Não necessariamente. Ele pode ter uma boa comida e não ser caro. Eu quero agradecer o Regner Camilo, editor executivo do Guia Brasil 4 Rodas, que gentilmente veio aqui no estúdio, falar sobre as viagens, os passeios que podem ser feitos por aqui. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. O São Paulo de hoje termina por aqui, lembrando a você que nós já estamos em contagem regressiva para a escolha da logomarca que trará o novo JP para a TV Jovem Pan. A escolha será no próximo dia 17 de dezembro. Se você tem um trabalho, uma ideia, não perca tempo e se inscreva logo, porque está valendo uma viagem para os Estados Unidos. E olha, você sabe que o Jornal São Paulo ele vai ao vivo às 7 da noite. Nos demais horários, ele é reprisado. Portanto, para você que está nos ouvindo às 7 da noite, não perca a etapa final do futebol de salão, campeonato estadual a partir das 8. Logo mais, hein? Até a próxima edição.
Sistematicamente, a Marinha patrulha as costas brasileiras, cuidando da segurança da navegação, do socorro e salvamento, evitando a pesca predatória e a evasão de divisas pela pesca irregular em nossas águas. É a Marinha como você, trabalhando pelo Brasil. Diariamente, a Jovem Pan TV apresenta Telecurso Segundo Grau, uma oportunidade para você concluir seus estudos. Telecurso Segundo Grau, de segunda a sábado às 10 da manhã e aos domingos reapresentação às 8h30 da manhã. Telecurso Segundo Grau na Jovem Pan TV, o canal brasileiro da informação. Esta é uma fotografia de tempo de uma perigosa condição atmosférica chamada tesoura de vento, que vem sempre acompanhada de intensas rajadas de vento para baixo e chuva pesada. A tesourada de vento foi ligada com vários desastres de aviação. A NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, investiga o fenômeno para entender o seu efeito no desempenho das aeronaves e encontrar medidas de segurança. We're encountering a little bit of turbulence. Altitude 400 feet. Okay, we have wind shear warning. O novo programa de pesquisa da Tesoura de Vento se concentra em treinar os pilotos em medidas de prevenção usando simuladores de voo. Este é um modelo de computador de uma tesoura de vento. Vejam o efeito do vento para baixo. Quando o avião entra nisso, o vento o força para baixo. O pesquisador Dave Hinton diz que o treino ajuda os pilotos a enfrentar o problema. No último verão, por exemplo, 4 aviões encontraram uma microtempestade no aeroporto Stapleton de Denver com a mesma intensidade da que causou o desastre de Dallas-Fort Worth em 1985. Mas estes 4 sobreviveram porque seus pilotos estavam treinados, porque as tripulações treinadas puderam reconhecer os primeiros sinais da ameaça e iniciaram manobras evasivas adequadas. Um simulador de chuva foi criado por um grupo de técnicos aeroespaciais. No final de um trilho de 800 metros está um carro de aço tubular criado para testar pneus e trem de aterragem, mas adaptado para levar parte da asa de um avião em tamanho natural. A asa é ajustada para representar as condições de decolagem e aterragem dos aviões comerciais. A água pressurizada lança o veículo a 93 km por hora. Um campo de mais de 1.500 esguichos cria uma temperatura que chega até aqui através dessa mangueirinha e neste recipiente eu coloco a tinta que eu quero. Daqui para frente é um processo de molde vazado. Então, ao invés de eu usar o pincel batendo assim para obter o resultado que eu quero, eu uso o aerógrafo, que pulveriza e faz tons de degradê que como ninguém consegue fazer. Faz... É um spray. É um spray, é um ventinho com uma tintinha que o senhor coloca aí. E para pintar, para fazer esse tipo de pintura, a gente precisa obrigatoriamente do aerógrafo. E de um compressor. Então, com um ligado ao compressor. Que não necessariamente seja isso, pode ser maior, tal. Mas o princípio é esse. Isso é uma pistola de pintura pequena, mas aí com ela eu faço até fios de cabelo. Vamos ver, então? Depois a senhora vai ver no quadro, né? Sim. Bom,
Então eu desenhei primeiramente, eu vou fazer um trabalho sobre uma camiseta. A camiseta está embaixo. Está um pedaço de cartão que eu coloquei para não passar para o outro lado. Eu fiz um desenho previamente de... Pode levantar que a gente mostra. O desenho está aqui, olha. A câmera pega. Olha aí, gente, é um... Já está recortado, eu vou mostrar aqui o estilete. É um gavião? É um gavião. Tá. Já está recortado aqui. Já está recortado, que é para ganhar tempo, né? Dedinho aqui, olha, para que você veja, ó, tá vendo? Você recorta, desenha, recorta, podemos colocar na camiseta já. Isso. Bom, então eu vou colocar aqui em cima e vou fixar este molde com alguns alfinetes. Para que ele não saia, para que ele não saia andando por aí, né? Exato, Ah, entendi. Põe assim, então. Desculpe, eu esqueci aqueles alfinetes de cabecinha de cabeça, para não machucar o dedinho, o seu dedinho, por exemplo. Ih, não machuca, não. Não é? Você pode ficar, prende fora e dentro. Porque caso contrário, o molde mexe. Né? Entendi. E aí nós perdemos vamos dizer, a precisão do trabalho. Entendi. Depois, mais adiante, serão mostrados alguns trabalhos bem complexos dos que eu faço, né? Com mais tempo, etc, enquanto a gente etc. vai prendendo aqui, eles já vão mostrando algumas coisas que o senhor fez. Isso, Olha lá, já temos uma moça no ar. Limpa. Aquela lá, aquele é um trabalho feito sobre fotografia e que eu refiz todinho. Eu pediria até ao câmera que fosse no detalhe do tecido, né, da roupa da moça, para ver a que ponto isso chega, né? Bom, então eu vou dar continuidade. Enquanto ele vai mostrando ali... nós vamos aqui continuando. Isso, E... Vou começar pelo bico. Tá. Aí o senhor vai começar a pintar o bico. A gente não vai ter tempo aqui, professor, de pintar todo ele, tá? Tudo bem. Então a gente, se o senhor puder, olha, vamos mostrar aqui que tirou o bico tirou um pedaço, olha, viu só? Prendemos todo o resto e o bico do gavião está aqui do ladinho, foi solto já. Certo. Agora eu vou ligar o compressor, eu vou tirá-lo daqui, colocar no chão. Só pode deixar aí mesmo. O barulho. Eu não sei se dá para... Alguém ajuda aí. Opa. Então, olha, não vai sujar não, pode ficar cegado. Então, veja, preste atenção aqui. Olha, eu não estou pintando tudo de uma forma grosseira. Eu estou pintando assim, dando os contornos mais acentuados. Ladinho. Não, para que fique mais escuro, aproveitando a própria tonalidade da cor. Quer dizer, o senhor pôs uma tinta ocre aí, puxado para o marrom. E agora? O senhor pega mais dos lados, né? Agora eu vou fazer aqui em cima, rapidinho. Vou dar continuidade ao assunto. Para você ver como fica aqui embaixo, olha. Ele tampa, gente, um pedaço e vai escurecer só a parte de baixo. É um trabalho de tira e põe, vamos dizer, né? Tira e põe um pedacinho, o outro. Agora quer ver? Olha como fica. Olha aí, já dá o contorno do bico aqui, que poderia ser qualquer outra coisa. Com isso nós fazemos rosas, fazemos flores, paisagens. Existe curso de aerografia, professor? Eu o senhor dá curso de aerografia? 38 anos já. Faz 38 anos que o senhor ensina a trabalhar com aerografia? Que eu trabalho. Que o senhor trabalha. Isso, E eu sou pioneiro aqui no Brasil disso, que é uma técnica bonita, sabe? Sim. Existe mais de 100 anos essa técnica aqui. Agora vamos fazer... eu vou fazer a parte maior. Maior para que a gente possa acompanhar. Eu queria dar uma dica aqui muito interessante. Sim. Eu não sei de... A senhora, por favor, me avise quando o tempo estiver acabando, que é para mim não... Sossegado. Eu estou até tremendo. Toda hora eu estou em televisão, agora hoje eu estou emocionado. Mas é porque o Note a Note é uma coisa que o senhor vai ver como eu assisto todos os dias. Aliás, assisto, é lógico que eu assisto. Que delícia! Eu até fiquei muito contente em vê-la retornando obrigada. à televisão, depois... Então, e uma das preocupações da gente aqui é dar dica para as pessoas, para elas, inclusive, nós estamos tendo até gente aí que já está definindo por profissões depois de ter assistido o nosso programa e visto algumas coisas, né? Quem sabe não se entusiasma aí para aprender aerografia isso tem e começar a fazer camisetas, olha, para o começo do ano, para o verão agora,
São as dicas importantes, eu trouxe uma canga, se a senhora quiser mostrar, abra, por favor, é grande, se puder ficar em pé. Deixa eu abrir aqui do lado, ó, fica em pé. É feito com aerografia? É, com aerografia. Deixa eu subir aqui, olha, para que vocês me peguem inteira com a canga. Olha que lindo, olha, é um trabalho lindo, lindo, professor Moretti. É um trabalho feito com aerografia que você pode fazer num pano aí, olha, não é? Compra o tecido, faz e vende na praia se quiser. Ou não, vende para a moçada que vai aí tomar sol. Olha que canga linda. Uma delícia esse trabalho. Quer dizer, o que vale, na verdade, é a sua imaginação, não é? Para poder fazer os trabalhos assim. Tem trabalhos lindos. Tem uma camiseta aqui também. Ah, essa já é pronta. Ela pronta. Ah, vai ser sorteada. Vamos mostrar. Eu vou deixar aqui. Olha aqui, ó. Que lindo. Dá um close aqui no meu papagaio. É o resultado final dela. Aqui, ó. Olha que bonito que fica. É o resultado final desse trabalho que nós estamos fazendo aí agora, que o professor Moretti está fazendo. E o senhor vai deixar para a gente sortear? Sem dúvida, aí, aliás, com muita satisfação. Liga, tem gente aqui olhando para mim. Não, não. Liga para a gente sorteia, tá bom? Dá o seu nome, a gente escreve num papelzinho. No final do programa a gente sorteia. 5360706. Liga aí que ainda hoje a gente sorteia esse presente do professor Moretti para você, tá bom? Tem mais um tempinho ainda? Tem, vamos conversar. Então, olha, eu já fui adiantando aqui na medida em que a senhora estava apresentando ali. Pode me chamar de você. É que eu... É um respeito profissional isso. Sinceramente, muito obrigada. Não tem nada a ver com não, idade. Eu sei que não, eu tenho 18 anos. Eu sei, uma criança, uma garota precoce. Então não, mas... Não, é verdade, é um respeito profissional. Eu sempre admiro pessoas que têm um talento, sabe? Quem tem talento não precisa se preocupar. Muito obrigada. Demora um pouco, mas de repente a gente tem o nosso lugar reconhecido. Sem dúvida. Olha, eu não sei quanto tempo a gente dispõe ainda. A senhora só pode... fica despreocupado. Eu estou nervoso. Não fica não. Estou agitado. Agora? E é que eu não quero ultrapassar o tempo. Olha, enquanto ele recorta, eu vou mostrar outra coisa. Vem cá comigo, olha. Vem comigo. Eu não sou o Goulart de Andrade, mas vem aqui. Quer ver, olha. Olha que bonitinho aqui, outros trabalhos. Eu vou mostrando aqui, professor Moretti. Olha, um presentinho que você compra. Olha aí, ó. Que lindo. E é feito também na mesma técnica. Dentro tem um trabalho Isso é um trabalho da professora Miriam, que você vai entrevistar amanhã, que é a professora Miriam vem aqui amanhã. Miriam Moretti, meu Deus. Olha aí que lindo, ó. Tem um negocinho, uma caminha que você coloca aqui. Olha que delícia de presente de Natal, hein? Ó, que gostoso. E aqui do ladinho, olha, a gente porcelana, tem isso é uma porcelana, quer dizer, pode se pintar em parede, porcelana, telas, o que quiser. Olha e sabonetes. Eu fiz o em volta e a professora Miriam fez as paisagens e os temas principais que estão aí. Entendi. Então, olha, esse aqui, os sabonetes, por exemplo, você tem, faz com aerografia em volta, que dá uma cor degradê, e depois você pode vir com tinta a óleo pintar diretamente o sabonete, que ele já está protegido. Olha que presente bonito. São dicas do professor Moretti para você, para que você se entusiasme aí e aprenda a fazer a aerografia. Olha como se faz. Não é difícil a técnica, ela só requer um pouquinho de orientação, que é o que eu procuro fazer, dando demonstrações a nível do que nós estamos fazendo aqui. E olha, pode pintar paredes também, desenhos, eu tenho no meu estúdio, tenho uma parede de 5 por 3 de altura. Todo com aerografia. Toda aerografada, sabe? É uma daquelas coisas que a gente faz com muito amor, muito carinho. E olha aí, gente, vai pondo e tirando, pondo e tirando. A gente pode já ver o efeito sem olho mesmo, professor? Eu queria, para encerrar, posso dar tempinho? Pouco, dá. Olha, eu vou usar aqui uma tinta plástica com glitter. O que é glitter? É aquele brilhinho, aquele negocinho, assim, brilho, dá pra ver. Vamos aqui, fazer ali, então, que aí eu vou fazer só um pouquinho aqui, eu vou usar no caso a cor vermelha, que é a mesma que está na camiseta. Você pode mostrar, por favor, o olho? Eu dei um detalhe, eu fiz o acabamento com essa tinta com glitter. Já é que própria fica colorida, né? Fica brilhante, né? Ó, dá brilho. Nossa, como é bonito isso, fazer arranjos para... Vamos tirar para ver em que ponto tá, que nós já temos o pronto aqui. Pois não. Liga pra gente, ó, 5360706, você ganha essa linda camiseta, tá bom? Olha, faltam alguns detalhezinhos, né? Mas aqui mas da máscara e tal. Tudo bem. Vamos lá. Vamos ver como ficou aqui, tirando a máscara.
Ainda não está pronto, não, mas... Saiba que esse trabalho tem que ser terminado ainda. Mas vamos terminar depois, porque agora não dá tempo, né? Agora eu ajudo o senhor a tirar. Isso. Opa! Olha que lindo que já está. Deixa eu pôr aqui do lado. Olha. Peraí, deixa eu segurar inteiro. Um pedacinho do cartão. Eu usei uma cartolina alaranjada, que era para as pessoas saberem que tinha uma cartolina aqui em cima. Não use jornal, não. Tá, uma cartolina, tá? Olha. Foi colocar... Olha, gente, o que nós demoramos? Nem 5 minutos, né, professor? Não. Nem e olha aqui rapidinho, olha, como já tá bonito, faltam os acabamentos, mas já só esse sombreado é uma delícia, né? Já vai ficando lindinho. Você pode, inclusive, fazer o seu próprio desenho, tudo. A sua própria roupa, por exemplo, o seu vestido muito bonito, por sinal, ele poderá ter detalhes exclusivos seus. Exclusivos que eu quiser. Desenho que você possa fazer, que deseje, por aí. É uma técnica maravilhosa. A sugestão para você. E se você quiser fazer cursos de aerografia com o professor Moretti, você ligue para a gente. 5360706 e a gente encaminha você para o professor, tá bom? E se quiser ganhar essa bonita camiseta, todo mundo está dando presente nesse final de ano aqui no programa. Você ligue também, 5360706 e a gente sorteia hoje ainda, no final do programa. Muito obrigada, professor. Lindo o seu trabalho. Muito obrigado pela oportunidade, hein? Foi nosso. Salada e uma colher de sopa de essência de baunilha, tá? E 500 gramas de farinha de trigo. É super simples. Primeiro, a gente vai levar ao fogo o açúcar mascavo com leite, que já está aqui. Então, peraí, vamos devagar, senão as pessoas em casa não entendem. Certo. Ó, anote aí, pega o seu bloquinho. Aqui já está misturado o açúcar mascavo e o leite. Você misturou numa panela, ferveu. Fervi e peneirei. Tá? Então já está aqui. Peneirou para não ficar aquela coisa Exatamente, grudenta. porque o açúcar mascavo ele tem muitas pedrinhas, né? Tá. Aí vamos colocar aqui. Põe dentro de um recipiente. Exatamente. Tá. E depois é só juntar os ingredientes restantes. Aqui tem o mel. Tá, açúcar mascavo com leite, depois coado, aí vem o mel, os 4 ovos inteiros. Tá, ligeiramente batidos. E outra coisa também que não tem necessidade da batedeira. Ah, não? Tá? Não tem necessidade. Aqui os condimentos. Que é a canela. Exatamente. Aqui eu tenho a essência de baunilha. Que a gente compra em qualquer farmácia, qualquer loja natural, Qualquer loja natural. E a gosto também, tá? Não tem uma medida certa. Uma pitadinha só. De baunilha. Cereja, 200 gramas de cereja. Nozes. E tâmaras. E mistura tudo com a mão mesmo, quer dizer, com a colher, exatamente. E depois, por último, a farinha de trigo, junto com o fermento em pó, que já está também peneirada, né, para tirar as pedrinhas da farinha. Aí é só mexer. Se for em batedeira, 3 minutinhos batendo. Na mão, 5 minutinhos. A gente só vai dar uma misturadinha rápida, né, para demonstrar. Quer dizer, você mistura bem. Mistura bem. Mexe bem com as mãos. Enquanto ela está batendo, eu vou dar a dica de como se derrete o chocolate para dar o banho no pão de mel. Tá bom. Tá? Vamos aqui, então, gente. É desse lado aqui, ó. Que ela já trouxe. Porque depois você dá um banho de chocolate. Depois de pronta a massa assada, eu dou o banho de chocolate. Tá. A gente faz um banho-maria, né? Com uma assadeira. Grande, exatamente. Banho-maria, olha, deixa eu te dizer que tem gente, inclusive, que não sabe o que é banho-maria. É verdade, não é? Tem gente que fala assim, banho-maria o que é? Eu tenho uma empregada que chama Maria, eu vou mandar a Maria tomar banho. O que é para fazer? Como é? O banho-maria pega uma assadeira, uma panela, que seja grande, né? Coloca a água, liga o fogo, tá? Aí agora o detalhe importante para o chocolate. Quando a água começar a formar as primeiras bolinhas, a gente desliga o fogo, tá? Não pode deixar ferver essa água, senão o chocolate sai do ponto. Entendi. Desliga o fogo e coloca o chocolate para ser derretido. A gente fica uma quantidade desejada, né? Para essa receita, aproximadamente 500 gramas de chocolate. E só com o calor da água que se derrete o chocolate. Caso não derreta todo, retire o chocolate, aquece mais um pouco a água e volta, tá? Aí... Depois de derretido, ele precisa para um esfriamento. Do banho-maria quente, a gente vai passar para o banho-maria frio. Coloca o chocolate já derretido, mexe com o chocolate, tá? Quando a gente pegar o chocolate, um pouquinho de chocolate, colocar na parte inferior do lábio, sentir frio, ele já está pronto para
dar o banho para ser informado. Que esse tá friozinho. Já tá friozinho, tá? Tá. Aí Então, você misturou lá os ingredientes todos, sem bater. Sem bater. Pego uma assadeira número 5, tá? E coloco essa massa. Viro essa massa já untada, né? Com manteiga e farinha de trigo. Me diga uma coisa, Isabel, por que número 5? Porque, veja bem, se eu colocar numa menor, vai ficar muito grosso. Sei. Certo? Aí vai ficar um bolo de pão de mel. Ó, como está aqui, ó, a espessura dele é fina. Deixa eu pegar um pão de mel aqui, que ela já trouxe um pão de mel pronto, porque senão o pessoal do estúdio aqui vai morrer de vontade. Então, um pão de mel, olha aí, 500 gramas, vamos repetir os ingredientes, Isabel? Vamos. 500 gramas de açúcar mascavo, uma xícara de chá de leite, uma xícara de chá de mel, 4 ovos inteiros, 200 gramas de tâmaras, 200 gramas de cereja e 200 gramas de nozes picadas. Mistura-se tudo. Tudo. Coloca-se, continua lá, ó, os ingredientes. Isso, uma colher de chá de canela em pó, uma colher de chá de noz moscada ralada, uma colher de chá de cravo moído, uma colher de chá de essência de baunilha, uma colher de chá de fermento em pó e 500 gramas de farinha de trigo peneirada. Tá. Mostramos como fizemos. Como fizemos. E aí você espalha e fica exatamente com o pão de mel fininho. Fininho, não é? exatamente. Na mão. E olha aqui, ó, queria mostrar o pão de mel. Porque eu vou experimentar o pão de mel agora pra você, olha, pra ver. E aí depois o pessoal do estúdio vai dizer como tá. Mas diz que tá uma delícia, viu? Salta o banho agora. Um banho mais gostoso. Uma delícia. Muito gostoso mesmo. Então tá bom. Então depois de pronto, tá? Eu trouxe só um pedacinho da massa, depois de assado. Pode tirar isso. Você vai dar o banho de chocolate. Eu vai vou ensinar cortar. Pra gente. Ah, vai cortar. Aqui são cortadores natalinos. O anjinho, né? A estrelinha. Ou pode ser os cortadores tradicionais, que seriam redondos e quadrados. Aí depois de pronto é só... Ah, e você dá a forma que você quer. A forma que a gente... Entendi. Tá, essa de estrelinha, tá? E o de anjinho. Que isso aí o pessoal gosta muito para servir até de sobremesa na ceia de Natal. E aí como é que você faz para dar o banho de chocolate? É o seguinte, eu forro um prato com papel alumínio. Vou colocar aqui. Isso. Aí é só jogar, envolver um chocolate. Ah, aquele que eu comi estava sem o chocolate, sem gente. Já estava bom. É assim, é muito melhor. Tem. Olha, bastante. Tá aqui, bastante. Bom, bastante. esse aqui, olha, gente, Eu é pra filminho. meninada, viu? Pros namorados, pros maridos, Tem né? formato até de coração. Pras crianças, né? Você aí que tá de regime, tem bastante caloria, né? Porque vai farinha, vai chocolate. Vai tudo, exatamente. Você só faça, cheire, dê uma experimentada e não coma muito para não engordar no final do ano, tá bom? Depois é só levar à geladeira, questão de uns 4 minutinhos, ele já tá durinho o chocolate, já tá pronto o pão de mel. Que delícia. Olha, qualquer dúvida que você tenha com relação à receita, aí nós vamos enlouquecer mais uma vez a Isabel no telefone. Mas ligue aqui pra gente, 5360706, a gente passa o telefone da Isabel e a Isabel tem atendido a você, nosso telespectador, com o maior carinho. Muito obrigada. Certeza. Obrigada a você. Obrigada, Isabel. Obrigada pela ajuda, tá bom? E agora você vem comigo aqui, porque nós vamos falar de uma oportunidade de negócio para você. Você pensa que se originou na região em que se encontrava a antiga Fenícia. Não sei bem em que época, não consegui chegar a documentar até esse ponto, né? Mas é onde estão hoje Síria e Líbano. Tá, agora diga uma coisa, e o garfo? Costumo de comer Não, garfo? peraí. Ah, o senhor vai ainda na pizza? Não, agora a pizza é complicado. Agora a pizza é complicado, né? Veja, a pizza surge do seguinte, em todas as... Não se tem ideia hoje de como era simples, elementar e rara a comida antes do Império Romano e na Idade Média. Né? Antes dos gregos, né? E na Idade Média. Bom, Grécia e Bizâncio não tiveram a Idade Média tão retrógrada como o Ocidente teve. Então, aí, mas não vou dar aula de história aqui, senão complica muito, né? É que a gente não tem muito tempo, pois é, eu estou tentando por isso que eu estou contando. as suas curiosidades. Né? Mas eu quero dizer o seguinte,
em toda a história, né, e particularmente na Idade Média Europeia, o principal alimento foi fatias de pão, pedaços de pão, onde se esfregava alguma coisa, geralmente alho ou cebola. Ah, e daí vem a história... Daí resulta, de um lado, o crostino italiano, com alho, cebola e óleo, que é uma delícia e que eu adoro até hoje, né? E que eu conto como fazer no meu livro, né? Mas vem também o hábito de outros povos, porque os pães também variavam. Né? De tamanho, pão sueco, de forma. pão italiano, pão francês, não tem diferença, né? Professor, mas, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O pão da região que ia do Egito até Mesopotâmia, né, era aquele pão achatado que a gente chama aqui no Brasil de pão sírio. Ah, que daí veio a pizza. Em cima daquele pão, eles punham umas casinhas. Pois é, e tem uma história também que eu fiquei sabendo em off aqui, que inclusive os cachorros tinha muito cachorro em volta do banquete, porque as pessoas precisavam limpar a mão, não tinha guardanapo na época, ele conta no livro que aí comiam com a mão, que não tinha o garfo ainda, que depois ele vai contar como apareceu o garfo. Aí as pessoas comiam com a mão e o cachorro estava do lado, aí ele limpava no cachorro, assim. Isso é uma das curiosidades que o professor Gabriel, o doutor Gabriel, conta no seu livro. E a gente quer... Mas eu acho que você tirou o charme da história. E as bruacas que estão ouvindo o programa não vão entender. As bruacas como? Estou chamando as minhas amigas lá do outro lado de bruacas. Ué? O que é bruacas? Bruaca é um neologismo. Né? Neologismo é uma palavra recém-introduzida. Futebol é um neologismo, ou ludopédio é um neologismo. Vamos às bruacas. Tá certo? Bruaca, maracutaia é um neologismo criado por Lula, né? E bruaca é um neologismo criado por essa novela, Pantanal. Né? O que é bruaca? Uma pessoa que essa hora pode ver televisão. Né? Uma pessoa de bem com a vida. Homem ou mulher. De bem com a vida. De bem com a vida, exatamente. Porque, obviamente, quem está nos vendo do outro lado lá está de muito bem com a vida, não é? Evidente. Né? Uma pessoa, né, que não tem maiores compromissos de não ficar cozinhando. Às vezes porque o marido não deixa, como é o caso da novela. E chamava de bruaca. Agora, o senhor vai prometer uma coisa pra gente. Quando o senhor lançar o livro, o senhor lança no começo do ano? Não. Na segunda metade do ano que vem, talvez no final do ano que vem. Então, olha, estamos compromissados, nós estaremos aqui aguardando o senhor no Note a Note. Eu queria ter esse livro na mão para poder aprender mais sobre tudo aquilo que o senhor pesquisou durante tantos anos. Eu vou te dar um bom conselho. Na época, o Curma de Brasília compra. Tá bom, mas o senhor pode vir nos visitar também, não é? Vai ser um prazer recebê-lo. Obrigada, doutor Gabriel. E agora nós vamos continuar com você, porque vamos falar também, além de falar de coisas antigas, bonitas... Para sua aparição, não deixe de conhecer o Marcel, principalmente nesse final de ano, em que a gente tem direito àquele instante de fantasia depois de meses e meses de Brasil. E falando em Brasil, frutas, etc., eu vou fazer nesta quarta-feira sugestão para o seu Natal, para o seu fim de ano, peru com frutas. Só que peru só existe aquele que começa com S. S de Silvio, S de saúde e S de sadia. Peru temperado, congelado. Todas as informações de que você necessita estão no verso da embalagem, desde o descongelamento ao modo de preparo, as dicas indispensáveis. Por exemplo, como você faz para que o peru se descongele? Dou uma informaçãozinha, é só, na véspera, colocar nas partes baixas da geladeira, deixar mais ou menos 12 para 15 horas. E quanto tempo de calor e em que temperatura o peru precisa ser assado? Tem a ver com o seu peso. Aqui na embalagem há uma tabelinha que ensina você a relacionar o peso do peru com o forno. Simples, está tudo escrito no verso. Ok? Não se esqueça, porém, de depois de descongelado o peru, eliminar aquele invólucro que tem os miúdos no vazio do peru. Até porque hoje eu vou fazer um peru recheado com frutas. Anote os ingredientes: meia dúzia de damascos secos,
uma dúzia de cerejas frescas, uma manga pequena cortada em gomos, um limão inteiro com a casca, uma laranja inteira com a casca. Eu só faço furinhos com a ponta de um garfo, algumas amêndoas inteiras peladas e algumas metades de nozes. Se você ainda não compreendeu o conceito, se você não entendeu a intenção, eu reexplico. É necessário tirar o saquinho de miúdos do interior do Peru. Aí no interior do Peru vão aqueles damascos secos, as cerejas frescas, a manga em gomos, as amêndoas, as nozes, o limão inteirinho apenas furado com um garfo, a laranja inteirinha furada com um garfo. A laranja vai tampar o orifício do peru e vai impedir que as outras frutas saem de dentro para fora. Aí nós vamos ter mais ou menos 3, 4 horas de assamento. Isso depende do peso do peru. Tem aquela tabelinha que eu já mostrei. Com esses ingredientes do recheio, eu vou preparar um purê de frutas que vai servir de base para um risoto agridoce monumental. O primeiro componente é o purê. Escreva os outros. Um cálice de mostarda, um cálice de molho inglês, uvas passas claras e escuras, preferivelmente sem caroços, um cálice de licor de laranjas, obviamente Cointreau, azeite de olivas, a marca é malaguenha, vem da Espanha na lata, quem traz é gente da minha família, um pouco de manteiga sem sal, selo vermelho do chefe, uma xícara de café de creme de leite, o creme dos cremes, uma xícara de chá de polpa de tomate pomito, é tudo Parmalat. E como se trata de um risoto, arroz. O arroz que sempre dá certo é Uncle Ben's, rende 20% mais, conserva os nutrientes no interior de cada grão. Agora, Uncle Ben's já cozidinho. A montagem da preciosidade daqui a pouco. Donizete apresenta Alcione, Felipe Falcão, Marcelo Augusto, Feio e Mal, Dalvan, Banda Brasil. Especial sertanejo, nesta quarta, 9h30 da noite. Record, o melhor programa do fim de ano. Então, você que sofre de nervosismo, estresse, cansaço e depressão, a Casa Nobre tem a solução. Ela está lançando o bracelete bioenergético e ele vai mudar a sua vida. E tem mais. Além de você comprar este lindo bracelete, pode adquirir também este poderoso coração bioenergético com cristais. Mas ao comprar o conjunto por 5.180, você leva grátis este brinco folhado a ouro. Ligue já e faça o seu pedido, 294-1088. Então, esse micro-ondas que a patroa comprou é muito esquisito. Arroz. Aqui, tum, faz batata frita. E ele mesmo sabe a hora que a comida está pronta, desliga sozinho. Eu não sei não, mas eu acho que esse forno tem parte com o demo. Novos micro-ondas Sharp. Os únicos com demo. Demonstração passo a passo. Sharp faz parte da sua vida. Agora você tem todos os dias um bom programa. Dinhos Morumbi, um bom programa todos os dias. TV Paulista com mais uma super promoção para vocês. 915-7044. Não esquece esse telefone. Aqui está um 5 em 1 da Aiko, com anos de garantia da Mitsubishi. Ele tem um CD, tem o tape deck,
rádio AM, FM, rádio relógio, tem equalizador, 2 caixas destacáveis, ideal para você colocar no seu quarto, na sua sala, colocar na sua casa de campo, na sua casa de praia, de presente para sua namorada, de presente para sua mãe, ou para a pessoa que você mais gosta, né? E o preço, meu amigo, não, o preço é brincadeira. Dá para acreditar no preço? Tá super barato, não tá? É um 5 em 1 da Aico, com garantia de 1 ano da Mitsubishi. Anote nosso endereço, Ipiranga, Santa Maria, de domingo a domingo. Lá no Multishop, de terça a domingo, das 10 às 21 horas. 74. Essa super promoção. Ah, e tem mais ainda. O seu usado entra com parte de pagamento na compra deste produto. Meu, usado vale dinheiro na compra deste produto Super Aico com 1 ano de garantia. Acaba não, mundão! Você que sofre de nervosismo, estresse, cansaço e depressão. Tem a solução. Ela está lançando o bracelete bioenergético e ele vai mudar a sua vida. E tem mais. Além de você comprar este lindo bracelete, pode adquirir também este poderoso coração bioenergético com cristais por apenas R$ 2.590 cada um. Mas ao comprar o conjunto por R$ 5.180, você leva grátis este brinco folhado a ouro. Ligue já e faça o seu pedido. 294-1088. Eu estou no grande restaurante Marcel, Alameda Lorena, 1852, São Paulo, mostrando a você uma maneira diferente de fazer um peru recheado, um peru de Natal, um peru de Ano Novo, um recheio que eu vou utilizar como base para um risoto. Preste atenção, o peru tá lindo, eu retiro a laranja do seu interior, vai com a mão mesmo, mamãe. Cozinha é improviso. Eu agora vou tentar retirar o recheio. Olha só, que beleza que ficou. Aliás, tá tão bonito. Olha o limão aqui. O recheio tá tão bonito que eu vou transformar em purê só metade. A outra metade eu vou utilizar no risoto assim, de maneira pedaçuda. Uau! A laranja e o limão eu elimino, eu extraio os caroços das cerejas, bato metade no liquidificador, o resto eu conservo. E agora você começa a saber de que forma o Silvinho Gordinho realiza o risoto agridoce de parceria para esse peru espetacular. Comigo. Num pouco de manteiga e de azeite, eu aqueço uma parte daquele purezinho de frutas que eu retirei de dentro do peru. Eu preciso de apenas 30 segundos, no máximo 1 minuto. Então, desembarca o arroz. Uma revirada, 2 reviradas. Então eu agrego um pouco de polpa de tomates, dou um banhozinho de coentro, um toque de molho inglês, um outro toque de mostarda, cai mostarda, enfim, creme de leite para arredondar o paladar. E a complementação está aqui, as frutas pedaçudinhas que fazem a fantasia definitiva desta parceria. Mamãe, você não imagina o perfume. Esta parceria sensacional para o peru de Natal, para o peru de Ano Novo, para o peru de todos os dias e para qualquer prato que você queira fazer. Risotaço. Ele ganha o nome de Risoto Marcel. Basta servir com as fatias do peru. Olhe só o prato pronto. Só me falta agora cantar Jingle Bells. Jingle Bells. Meu Deus, peru macio, úmido, risoto, decorações. Grande prato, gordo. No caso, o gordo é o meu chefe, Carlos Eduardo Muran. Ah, obrigado, gordo. Montou essa maravilha que você acabou de ver. Mais uma maravilha que precisa ser escoltada por um vinho superlativo. Qual é o vinho? Petit Gris da La Cave, um vinho rosé seco,
é o único rosé seco do Brasil. Um vinho produzido no Rio Grande do Sul com a técnica tradicional e clássica da Provença francesa. Um vinho de aroma formidável e um vinho que você pode tomar refrescado dentro de uma caçamba com gelo. Este é o Arnaldo Fabiano, um dos chefes de cozinha aqui do restaurante Marcel, grande restaurante Marcel, Lorena 1852 São Paulo, a casa dos suflês. Arnaldo, vou presentear você e a sua equipe de trabalho com atum coqueiro, o verdadeiro atum da Quaker, embalagem cor-de-rosa, atum sólido, conservado no seu líquido natural. Obrigado. Para você viajar comigo para o mar Mediterrâneo. E aqui no Marcel, você paga contas como eu, com credit card. Não perca o programa de amanhã pro verão, Steak Tartar. Tchau, Arnaldo. Ótimo. Tchau, Pernambuco. Tchau.